Fala pessoal, aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre o Chelsea do Frank Lampard nessa temporada 19-20, né? E o que a gente pode vislumbrar aí para as próximas temporadas, na verdade, mais especificamente para a próxima temporada 2021, tá? Antes de entrar no assunto, eu só quero dar aqueles avisos, né? Se inscreve aí no canal, dá o like porque você faz com que o vídeo seja mais facilmente posto em posições mais altas, né, das listas, quando as pessoas digitam as palavras-chave para encontrar o canal, né? Compartilha com seus amigos que gostam de futebol internacional, especificamente de Premier League, né, para fazer o canal chegar a mais pessoas. E também a notícia nova, né, notícia desse vídeo específico, porque eu criei hoje, né, o Twitter do canal, né, um Twitter específico do canal Mundo PL, tá? @PL maiúsculo, Mundo também maiúsculo, tudo junto, tá? @PL maiúsculo, Mundo com M maiúsculo, tudo junto. Vai ficar aí o link na descrição, né? Só falando aqui pra, enfim, ficar mais gravado aí na cabeça de vocês, mas vai ficar aí na descrição. Siga lá o Mundo PL, porque tem muitas coisas às vezes que eu quero comentar que são rápidas, curtas, que não necessariamente tem sentido fazer um vídeo, mas que dá pra comentar no Twitter, né? Então seria interessante aí se vocês, até vídeos curtinhos, né, de 1, 2 minutos, comentando assuntos muito rápidos, seria interessante também. Às vezes não tem muito sentido fazer isso no YouTube, então ficaria ótimo ter um Twitter pra isso, então eu fui lá e criei, né? Até porque um cara que conheceu o canal agora escreveu pra mim e me deu um estalo. Pô, realmente o canal não tem uma página. Aí eu fui lá e fiz uma página no Twitter. Então sigam lá, @PL Mundo, PL e M do Mundo maiúsculo e tudo junto, tá? Vai ficar na descrição também o link do vídeo. Mas então, vamos agora para o assunto do vídeo, Chelsea de Frank Lampard de temporada 19-20. Esse vídeo vai sair, né, antes da final da Copa da Inglaterra e antes do confronto contra o Bayern na Champions League. E por quê? Porque isso não vai mudar a avaliação. Aliás, vai mudar a avaliação só pra cima. Pra baixo, não. Se o Chelsea perder a final da Copa da Inglaterra pro Arsenal, ou for eliminado pro Bayern, o que tem bastante chance de acontecer, porque o primeiro confronto já foi 3-0, não vai mudar em nada pra baixo o nível da avaliação, assim, a nota, entre aspas, do trabalho. A avaliação não vai mudar, tá? Isso seria, só acrescentaria ao trabalho, a avaliação positiva do trabalho, tá? Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo antes desses dois confrontos, dos mais importantes do Chelsea na temporada, tá? Então vamos lá. Desde o início já se imaginava que essa temporada seria complicada para o Chelsea, né? Inclusive eu fiz alguns vídeos no início da temporada falando especificamente sobre o Chelsea, porque estava nessa situação bem diferente, né? De não poder contratar, enfim, com a saída do Hazard, né? O jogador mais decisivo, um dos melhores jogadores, uma das estrelas da Premier League nas últimas temporadas, um dos melhores jogadores do futebol mundial. Então, assim, as condições para o Chelsea no início da temporada não eram necessariamente as melhores, apesar de ter terminado a temporada em alta, ganhando a Liga Europa em cima do Arsenal, inclusive, né, que vai lá em Londrina, e o Sarri ter saído até de uma forma um pouco complicada, né, com o elenco não gostando exatamente dele, não mostrando muita satisfação, alguns problemas de relacionamento, enfim. E não poderia contratar também, tinha essa questão, né. A única coisa que o Chelsea conseguiu fazer, de fato, jogadores novos não, né, sentido de contratação foi o Pulisic, que tinha sido contratado no início do ano passado, ou seja, meados da temporada 18-19, e a confirmação do contrato do Kovacic, que até era esperado por conta dessa questão, e por conta da lesão do Loftus-Cheek também, que ficou fora a temporada inteira, só voltou agora na reta final, porque a temporada, assim, acabou depois, né, do que o ideal, então senão ele nem teria jogado a temporada inteira, então naturalmente teria que, assim, o Kovacic teria que ser contratado de uma forma ou de outra até para servir como uma opção, apesar de ter jogado, ter feito uma temporada bem abaixo das expectativas na temporada 18-19, com o Maurício Sarri, né? Agora, tem aquela frase, né? Há males que vem para o bem. Eu não concordo com essa frase, assim, em termos gerais, para ser bem sincero, mas, assim, dá pra gente enquadrar um pouquinho no que aconteceu com o Chelsea. Porque um dos pontos positivos seria a maior utilização dos jogadores jovens, né? Principalmente Tammy Abraham, Tomori e o Mason Mount, né? Fikayo Tomori e Mason Mount, né? Os três porque foram os destaques na segunda divisão inglesa da temporada passada. Mason Mount, Tomori com o Derby County do Frank Lampard e o Tammy Abraham pelo Villa. Talvez dos três tenha sido o maior destaque, de fato, né? Um dos principais atacantes da Championship na temporada passada. Jogou muita bola o Tammy Abraham no Aston Villa do Dean Smith, principalmente ali a partir da segunda metade da temporada, né? Mas enfim, já se imaginava que seria uma temporada complicada. Eu acho que, assim, o torcedor do Chelsea não ficaria incomodado de saber que, assim, acho que nenhum do torcedor do Chelsea pensa diferente, né? O Lampard foi contratado, se não só, em grande parte porque é o maior ídolo, né? Um dos maiores ídolos, talvez o maior ídolo da história do Chelsea, né? E não necessariamente por ter mostrado muita capacidade como técnico. Ele mostrou capacidade como técnico, tanto que chegou à final dos playoffs contra o Villa, inclusive do Dean Smith,
né? Poderia inclusive ter ganhado aquele jogo, teve alguns lances interessantes que talvez um pouquinho mais de qualidade técnica conseguiram decidir o jogo. Mas enfim, e fez um grande confronto contra o Chelsea no Stamford Bridge, inclusive sendo melhor, né, no jogo de quarta de final ou oitava de final da Copa da Liga, né? Mas enfim, isso, se fosse outro técnico, né, outra pessoa treinando ali o Derby County, muito provavelmente isso não seria ganho do United também, eliminou o United na Copa da Liga, nos pênaltis, enfim, isso não seria exatamente um currículo para se tornar técnico do Chelsea, né? Então, é aquele negócio, né? O cara é um grande ídolo que fez um trabalho interessante, mas no mundo ideal, onde ele não fosse ídolo, talvez, muito provavelmente ele não estaria treinando o Chelsea. Mas enfim, a situação não é essa, a situação é que ele foi contratado, né? Mas dava para se esperar pelo menos algum potencial, porque ele tinha mostrado na temporada anterior, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aí no link, vou deixar na descrição, tá? E assim, a temporada já começa com um balde de água fria, porque logo no primeiro jogo o Chelsea perde para o Manchester United de 4-0 em Old Trafford, num jogo bem mentiroso, porque assim, se a gente for pensar em termos de bola, de capacidade ofensiva, de criação de oportunidades, o Chelsea foi consideravelmente melhor que o Manchester United. Óbvio que um time que leva 4-0 não dá para falar só em azar, mas pelo menos se a gente pensa em capacidade de mostrar algo de diferente, de empolgar em termos ofensivos, o Chelsea foi muito melhor que o Manchester United nesse sentido, castigado em alguns momentos até por uma questão de falta de confiança dos jogadores mais jovens, em alguns momentos até um pouco o jogo ficou um pouco tenso, assim, de um perde-ganha, né? O pessoal vai lembrar desse jogo porque foi o primeiro jogo da temporada, né? E foi um jogo grande. E em alguns momentos até de erros defensivos, né? Foi um dos maiores problemas que o Chelsea teve na temporada. Inclusive vou desenvolver um pouquinho mais sobre isso no final do vídeo. Esse vídeo deve ficar um pouquinho longo, tá, pessoal? Então já vou logo avisando, deve ficar um pouco longo. Enfim, mas o Chelsea mostrou muita capacidade ofensiva naquele jogo, mas definitivamente foi castigado e o United meteu um 4-0, né? Assim, até principalmente os dois últimos gols foram jogadas de contra-ataque, onde mostraram de fato que o Chelsea teria alguns problemas defensivos, onde já ficaram evidentes. Óbvio que na época não dava muito bem para avaliar porque era o primeiro jogo da temporada, seria muito fácil falar hoje que desde aquela época já dava para saber, óbvio que não, né? Primeiro jogo da temporada, mas se você volta para ver aquele jogo com o olhar do que a gente viu o decorrer da temporada defensivamente falando do Chelsea, já dava para ver que já teria muitos problemas para resolver o Frank Lampard. Mas enfim, se a gente pega a partir desse jogo, digamos assim, aliás, antes desse jogo, né, se a gente pega, aliás, incluindo esse jogo como parte da análise, se a gente pega período ali até mais ou menos, dá para pegar a primeira metade da temporada, né, a ascendência do nível das boas atuações do Chelsea foi algo que impressionou muito, né? Porque assim, o Chelsea alternou em bons e maus momentos, isso é fato e indiscutível. Agora, foi interessante ver, primeiro, como o nível de atuação do time foi aumentando dentre os jogos bons, por mais que tenha feito jogos ruins nesse meio tempo, né? Outro jogo bastante importante do Chelsea foi o jogo da Supercopa contra o Liverpool, foi um baita primeiro tempo que o Chelsea fez, né? Naquele jogo poderia ter até igualado as forças e ter empatado, poderia até ter virado, dependendo, se tivesse um pouco mais de sorte, poderia ter ganhado aquele jogo dentro dos 90 minutos. A verdade é essa. Foi uma baita atuação do Chelsea. Mas enfim, o interessante primeiro foi ver como o nível das atuações do Chelsea foi crescendo, das boas atuações do Chelsea foi crescendo, se a gente pega principalmente a primeira metade da temporada e, na minha opinião, aquele jogo contra o Tottenham no jogo do Tottenham Hotspur Stadium, né, o confronto entre Lampard e Mourinho, na minha opinião, foi a grande atuação do Chelsea na temporada. Aliás, a grande atuação do Frank Lampard na temporada enquanto técnico, enquanto nível de estratégia. E outra coisa interessante é a capacidade que o Lampard mostrou de se tornar um técnico extremamente versátil, né? E em alguns momentos, inclusive, as pessoas usavam isso como crítica, falando que... Eu vi muita gente criticando, alguns comentaristas, falando que ele não encontrou uma formação ideal. Muito pelo contrário, o Chelsea conseguia ser perigoso de formas diferentes, com formações diferentes. Eu falei isso a primeira temporada inteira naqueles vídeos de análise que eu fazia. O Chelsea era perigoso, se jogava com um trio de meio campo, se jogava com dois homens mais fixos, com o Mason Mount um pouco mais à frente, liberado para fazer essa função de camisa 10, entre aspas, no papel. O Chelsea foi perigoso jogando com 3 zagueiros, 2 meias atacantes por dentro. O Chelsea foi perigoso jogando com 3 zagueiros e 2 pontas, 2 homens jogando com mais qualidade de ponta, Pulisic e William, ou Hudson-Odoi e William, né? O Chelsea foi perigoso, agora falando em termos de estratégia dos jogos. Em jogos, tendo que contra-atacar, tendo que atrair a defesa adversária para buscar as inversões, né? Buscar o espaço deixado nas transições, né? Quando se atrai o adversário para um lado e a partir do espaço gerado por conta do posicionamento próximo do setor da bola, você conseguir acelerar as jogadas no espaço sobrado, né? O Chelsea conseguiu ser perigoso a partir da troca de passes,
principalmente tendo Jorginho e Kovacic como, na minha opinião, os principais jogadores da primeira metade da temporada, fornecendo o Jorginho os passes pelo alto, passes em profundidade, muita capacidade de gerir o jogo mesmo, nesses jogos específicos, e o Kovacic com muita capacidade técnica de recuperação de bola, né, cresceu muito no quesito técnico também de confiança. Ele é um cara que tem muita qualidade técnica, recurso com a bola no pé, né, conduzindo a bola muito próximo ao pé, no espaço muito curto, né, foi muito uma das jogadas mais características do Kovacic nessa primeira metade da temporada. Na minha opinião, o Kovacic foi o melhor jogador da temporada do Chelsea. Devo fazer um vídeo exclusivamente sobre os melhores jogadores de cada time das temporadas, vou ver se eu faço aqui pra postar no canal. E uma das jogadas mais características do Kovacic era justamente isso: pegar a bola, conduzir em velocidade, passando assim nos espaços curtos, né, entre os defensores. Ele tem vários lances assim, recuperação, e a partir disso conseguiu uma aceleração vindo da defesa e do ataque, conduzindo a bola muito próxima ao pé. Foi uma das jogadas mais legais de se ver, né? Num primeiro momento, se a gente pensa ali até outubro mais ou menos, Mason Mount e Tammy Abraham sendo muito destaque, né? O Tammy Abraham conseguindo decidir vários jogos, mantendo muita capacidade de fazer pivô, qualidade técnica ele tem, muita capacidade defensiva também no momento de bola aérea. E o Mason Mount, e é um dos pontos mais interessantes da temporada também, num primeiro momento sendo jogado, isso pegando ali até outubro mais ou menos, tá? Eu já tô reduzindo um pouco o recorte da metade da temporada para ter ali final de outubro mais ou menos. O Mason Mount sendo um jogador daquele que a gente viu no Derby County, né? Partindo à frente, geralmente pela esquerda, pegando essa bola, fazendo a diagonal, finalizando. Pegando essa bola, fazendo a diagonal, tentando um passe em profundidade. Um jogador muito objetivo. Na primeira temporada ele foi muito importante desse jeito, né? E principalmente no momento sem bola, um cara com muito fôlego para perseguir, incomodar a posse de bola adversária, sempre muito atento nos momentos de saída de bola. Ele fez um gol contra o Leicester justamente nesse sentido. Numa recuperação da posse de bola perto da grande área adversária, já fez a diagonal, colocou em velocidade assim no espaço curto e finalizou. Isso é uma das jogadas mais características dele no Derby County, né? Então esse recorte da primeira temporada a gente conseguiu ver um time que alternava entre bons e maus momentos, inclusive na Champions League, talvez, se a gente pega um microcosmos da Champions, isso tenha ficado bastante evidente. Até o Chelsea na Champions fez mais bons jogos, mas principalmente alternando bons e maus momentos dentre os jogos. Mas, pasmem, fazendo bons, assim, o nível de atuação sendo cada vez crescente, o nível das boas atuações do Chelsea sendo cada vez crescente. Fez vários bons jogos grandes, né? Como eu falei, foi muito bom contra o Tottenham, né? Talvez tenha sido, na minha opinião, o melhor jogo do Frank Lampard como técnico em termos de estratégia. O jogo contra o City, contra o Guardiola, apesar do Chelsea ter perdido, foi um jogo muito bom no primeiro tempo. O jogo contra o Liverpool também, um dos primeiros jogos da temporada, se não me engano, sexta ou sétima rodada. Foi um ótimo jogo do Chelsea no segundo tempo. Era outro jogo que o Chelsea poderia ter empatado, fosse um pouco mais tranquilo na hora de decidir as jogadas, fosse um pouco menos atabalhoado, né? Teve um jogo contra o Watford, onde o time conseguiu fazer gols de várias formas diferentes, onde o Pulisic brilhou, né? E o Pulisic foi um dos destaques no primeiro momento, se machucou e depois voltou, ficou um pouco, caiu um pouquinho de rendimento e agora voltou a brilhar. É outro tópico que eu vou abordar mais, um pouquinho mais depois no vídeo, né? Então esse era o cenário da primeira metade de temporada do Chelsea. Boas e más atuações, com uma curva ascendente entre as boas atuações, culminando na atuação contra o Tottenham, no Tottenham Hotspur Stadium, né, no New Orleans Hart Lane, e o fato do Frank Lampard demonstrar um cara muito versátil contra os adversários, dentro dos jogos, de forma de se atacar diferente, né? Esse foi o recorte da primeira temporada. Só que aí vem ali o período de segunda metade de dezembro, o período ali do afunilamento dos jogos, e período de janeiro inteiro praticamente até meados de fevereiro. E o nível do Chelsea cai consideravelmente, né? As atuações passam a ficar piores, o time passa a ficar até um pouco mais manjado, parece que até se chegou num estágio máximo do que poderia render, chegou a aparecer isso em alguns momentos, inclusive no podcast da Chelsea Fans Brasil, que eu participo, o Bridgecast, né, com o Ivan, com o Felipe Henriques, eu até cheguei a falar isso no momento quando me foi perguntado. Eu acho que ficou muito parecido com o período do Kik-Setien no Bet. O Chelsea rendeu muito acima do esperado no primeiro momento, e quando passou a ser um time um pouco mais manjado, né, os adversários já conheciam um pouco mais, chegou, claro, assim, o esgotamento físico do período afunilado da temporada, as limitações técnicas e táticas em alguns momentos começaram a aparecer. Ficou mais evidente do que era o normal, do que, assim, seria o normal do Chelsea, digamos assim. Só que, assim, eu até falei que o torcedor ficou meio mal acostumado com a primeira temporada, que foi muito acima das expectativas, né? Então acho que foi isso, o Chelsea foi, entre aspas, vítima do seu próprio sucesso. E ficou esse período ali, digamos, de 2 meses, né? Segunda metade de dezembro, reta final ali de dezembro, né? Janeiro como um todo foi um ano bem ruim pro Chelsea, inclusive o time chega em baixa pro confronto contra o Bayern, e ali a primeira metade de fevereiro, quase até ali o final de fevereiro. Então 2 meses e meio, onde o Chelsea 2 meses e 2 meses e um terço, vai, mais ou menos, né? Onde o Chelsea de fato
apresentou um rendimento abaixo do que a gente tinha visto na primeira metade da temporada, mas talvez um pouco mais, né? Um pouco mais condizente com o que seria a realidade do elenco no primeiro momento, né? Como eu falei, o Chelsea talvez tenha sido vítima do seu próprio sucesso. Só que aí vem o período de março e agora no pós-pandemia, onde o time volta a crescer. E voltando a crescer, você tem o destaque de algumas peças, não só, claro, falando individualmente, né? Óbvio que tem muitos méritos do Frank Lampard, né, mas principalmente o rendimento acima da média de alguns jogadores. E eu destaco principalmente William, Pulisic e Mason Mount. E o Giroud também, até não um pouco menos, mas enfim, até chama um pouco menos de atenção. Mas eu destaco esses 4 jogadores, né, em termos ofensivos. Né? O William já vinha crescendo ali na segunda metade de dezembro, sendo um dos principais criadores de oportunidade, acelerando as jogadas, partindo da direita para dentro, em diversos momentos recebendo essa bola na faixa central do meio campo mesmo. Em determinados momentos o William foi muito importante sim, né? Fazendo essas jogadas de trabalhar a bola pelo lado direito e conseguir fazer essa inversão pro lado esquerdo para ela ser definida daquele lado, seja com o Marcos Alonso, né? Ou ora como ala, ora como lateral, ou em alguns momentos pro Hudson Odoi, pro próprio Pulisic, em alguns momentos também, enfim, né? E o William cresce, assim, até sem falar um pouco mal do William, mas eu acho que o William é um jogador bem importante, né? Acho que, por exemplo, um ano de contrato a mais para ele não seria algo de muito ruim, não. Mas enfim, William, né? Talvez dos 4 seja o menos importante, né? O Giroud menos destaque, mas eu acho mais importante em termos de ideia de jogo, né? Mas eu quero destacar principalmente esses 3 jogadores nesse período período ali de março, aí o campeonato parou e volta na pandemia. Mason Mount, que já vinha crescendo até no período ali de reta final de fevereiro, Pulisic e Giroud, né? O Mason Mount, né, lembra que eu falei no primeiro momento, um pouco antes no vídeo, né? Um jogador para receber essa bola numa faixa um pouco mais à frente, fazer a diagonal e finalizar. Sempre buscando a diagonal, buscando o passe em profundidade. Um jogador extremamente vertical e objetivo no Derby County. Nessa segunda metade da temporada, se a gente pega o período ali, como eu falei, final de fevereiro até agora, o final da temporada, o Mason Mount muda esse estilo de jogador vertical e intenso para ser um cara, não deixando de ser intenso, mas com uma função muito mais de circulação e sendo opção de passe em praticamente todos os setores do campo do que de fato um jogador para ser ofensivo e intenso na hora de decidir as jogadas, né? Hoje ele é um cara que circula por todas as faces do campo, busca a tabela com todo mundo, tenta se projetar no espaço para receber e logo tentar um passe e, assim, já circular para receber essa bola numa posição para estar desmarcado. Ele mudou muito. Ele passou a ser um meio campista. Geralmente ele é escalado como camisa 10, digamos assim, porque ele geralmente joga mais à frente se ele está jogando com outros 2 homens de meio campo, né? Mas não mais como cara intenso vertical. Ele agora é o cara para dar opção de passe para todo mundo, para circular pelo campo inteiro, projetar no espaço, abrindo a bola para se receber, às vezes atacando como um ponta pela direita, como um ponta pela esquerda, aparecendo na área para definir jogadas. Ele virou um homem de meio campo, digamos assim, um meio atacante, que desempenha tantas funções, e assim, o fôlego que ele deu em termos ofensivos pro Chelsea, a forma como ele muda o estilo de jogo e assim, passa a ter uma nova alternativa para a equipe do Chelsea, na minha opinião, foi decisivo para essa reta final da temporada. Eu demorei um pouco a perceber isso. Até peço desculpas aqui por não ter identificado isso antes e falado aqui no canal. O Mason Mount, na minha opinião, se a gente pensa nessa segunda metade, nessa reta final de campeonato, talvez tenha sido o jogador mais importante, não o melhor, mas o jogador mais importante pro Chelsea, né? E no último jogo da temporada fez um gol de falta e deu uma assistência pro Giroud, né? Então, assim, passa muito por ele, por essa capacidade de representar uma alternativa no estilo de jogo, não necessariamente que ele tenha jogado bem em todos os jogos, né? No jogo contra o Leicester, no jogo contra o West Ham, ele não foi exatamente bem, mas a capacidade dele de o tempo todo buscar a opção de passe, o tempo todo tentar fazer a bola girar, o tempo todo tá disponível para receber um passe e fazer essa bola chegar à frente ou chegar num companheiro desmarcado. É algo que foi essencial pro Chelsea conseguir ter sucesso nessa reta final, né? Outro jogador importante, Giroud, né? Se a gente pega um período ali, né? O Tammy Abraham, até esqueci de comentar isso, caiu bastante de rendimento, ele se machucou e depois não voltou exatamente tão bem, caiu bastante de rendimento num período ali, se a gente pega novembro até início de março ali, foi um período bem complicado ali pro Tammy Abraham, não conseguindo exatamente ter uma sequência boa de atuações, apesar de ter feito um ou outro bons jogos pontuais, né? Então o Giroud, nesse período logo anterior à pandemia e agora nessa reta final, foi um cara importante porque ele conseguiu. Óbvio que a gente tem algumas ressalvas com o Giroud, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre ele, elogiando o Giroud. Acho que ele é um jogador até um pouco subvalorizado em alguns momentos, na carreira inteira, né, como um todo, e principalmente nesse momento com o Chelsea. Não só na última temporada, como nessa temporada principalmente, nessa reta final principalmente, né. Mas ele sempre sendo o cara, o alvo, né, o chamado target man.
O que significa o target man? É geralmente o cara que vai receber essa bola numa condição muito complicada em que outro jogador não receberia, para fazer a posse de bola se situar numa faixa perigosa, né? E dando tempo, inclusive, para os jogadores se aproximarem. Quantas vezes o Giroud, assim, a quantidade de bola que ele ganha pelo alto, a quantidade de bola, a quantidade de tempo que ele consegue ter para guardar, para conseguir fazer os jogadores acompanharem no momento de uma saída de bola um pouco mais longa, é impressionante. E nessa reta final de temporada ele passou a ser impressionante também, conseguindo ser decisivo, coisa que o Giroud nunca conseguiu ser na carreira, um cara confiável em termos de gols. Então, por esse motivo, eu também vislumbro o Giroud como um dos grandes destaques nessa reta final de temporada, né? E, na minha opinião, o cara que talvez chame mais atenção, Pulisic, por conta do nível de jogo, né? Inclusive eu até falei no que eu comentei nos tweets que eu comentei agora, né? Aí no Twitter do canal. O Pulisic ele se tornou muito impressionante nessa reta final pelo nível e pela capacidade de decisão e desequilibrar jogos sozinho que ele conseguiu mostrar. Realmente bem assustador, bem impressionante, tá? E, na minha opinião, talvez se não fosse o Pulisic, a situação teria também sido muito complicada, né? Então foi interessante ver essa reunião desses 4 jogadores, né? William, Pulisic, Mason Mount e Giroud. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre o William, então por isso que eu não estou repetindo muito aqui. Aliás, um vídeo falando sobre o Pulisic, né, sendo uma das melhores contratações, por isso eu vou repetir muito mais aqui. Mas assim, a agilidade, a velocidade, a capacidade também de conseguir percorrer essa bola no espaço curto, encontrar um adversário, bater de pé chapado. Ele é um jogador bem inteligente, ele é um jogador até que tem capacidade física para aguentar o tranco, se manter em pé e conduzir. Ele é muito rápido, ele é muito veloz para mudar de direção e velocidade e fazendo tudo isso em alto nível. Em alto nível. Isso foi surpreendentemente assustador, né? Eu fiquei assustado com o nível que o Pulisic mostrou nessa reta final de temporada. Mais um dos jogadores decisivos do Chelsea. Agora, vem a questão do problema máximo que o Chelsea mostrou nessa temporada, que foi a defesa, que parece que só piorou desde a segunda metade, né? Eu, vou ser bem sincero, eu tenho dificuldades em identificar causas de problemas defensivos de times, né? Eu não sou exatamente um cara que fica muito confortável de falar o porquê que o Chelsea defensivamente é tão frágil, né? Mas tem a questão, claro, do nível baixo dos zagueiros individualmente falando. O Rudiger fez uma temporada terrível, o Christensen teve uns momentos muito ruins que contribuíram muito. O Tomori fez uma primeira metade de temporada com bons e maus momentos, inclusive com alguns momentos em que os erros eram graves, mas que muitas vezes eram corrigidos pelo Zuma. E o Zuma, esse sim, na minha opinião, foi o principal zagueiro do Chelsea na temporada. Não fosse pelo Zuma, o Chelsea estaria numa situação muito complicada, né? E foi um jogador até que só ganhou um pouco mais de valorização agora na reta final da temporada. Mas enfim, eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho incompleto nesse sentido. Eu não sei as causas do Chelsea ter tanto desequilíbrio defensivo. Infelizmente não sei saber exatamente, né? Mas enfim, outro jogador defensivamente de destaque foi o Azpilicueta. O Azpilicueta fez uma ótima temporada de novo, baita jogador. Eu acho o Azpilicueta um jogadoraço, um dos ídolos do Chelsea recentes, né? Eu acho que dá pra falar assim. E mais uma vez, né, tendo atuação 7,5/8 praticamente em todos os jogos, né? Sendo perigoso quando vai ao ataque, sendo muito decisivo defensivamente, com intervenções cirúrgicas, né? É muito boa recuperação, ele tem muito fôlego para ir e voltar. Que jogador é o Azpilicueta? E não é um cara velho, ele não é um cara novo, já é um cara de mais idade já, inclusive. Mas enfim, foram os destaques defensivos. E o Kepa, assim, o problema do Kepa realmente, eu até comentei outro dia no Twitter, tá complicado defender o Kepa, porque realmente, principalmente essa reta final agora, o nível foi muito ruim mesmo, né? Enfim, pode ter sido uma das causas dos problemas defensivos, mas é algo que eu não vou me meter aqui a falar, porque eu sou um cara que eu acho que eu tenho mais facilidade, assim, mais familiaridade para falar em questão de termos ofensivos, né? Defensivamente falando, eu sou um pouco inseguro para falar. Então eu não tenho exatamente a causa do problema defensivo do Chelsea, mas enfim, você sinta-se livre para concordar ou discordar nos comentários, comentar sua visão, o que você achou desse trabalho do Frank Lampard. Eu até ia falar um pouquinho mais para ver o que a gente poderia vislumbrar para a próxima temporada, mas o vídeo vai ficar um pouquinho longo, eu vou deixar pro o que esperar do Chelsea para a temporada 2021, vídeo que deve sair mais para frente ainda, quando chegar mais próximo do início da temporada, tá? Então é isso. Comente, discorde, pode discordar, pode concordar, sinta-se livre, eu não sou dono da verdade, o vídeo ficou enorme, mas enfim, acho que se você é torcedor do Chelsea, ficou aqui até o final, muito obrigado, comente aí sua opinião sobre a temporada aí embaixo, tá? É isso, espero que tenham gostado.